preciosos! Tudo bem? Então, hoje eu vim falar de uma coisa muito boa, de uma coisa que é maravilhosa de ter, sabe assim? Qualidade de vida. Você tem qualidade de vida? Como tá a sua qualidade de vida? Como é que tá isso para você? Como tá resolvido a qualidade de vida para você? Você consegue ter? Quantas vezes você viaja por ano? Quantas vezes você vai ao cinema? Quantas vezes você consegue fazer um passeio em família? Você que tem um paciente, um familiar, um ente querido em internação domiciliar. Você consegue fazer todas essas coisas? Você consegue ter lazer, diversão, conseguir estruturar uma vida com qualidade? Então, dá para fazer. Eu me chamo Isabel Gonçalves, sou personal organizer em home care. Eu tenho a minha sogra, Dona Yara, acamada há mais de 2 anos num sistema de home care. Ela vive em internação domiciliar na minha casa. Antes disso, eu já cuidava da Dona Yara quando ela começou a ficar em situação de requerer cuidados. Ela foi ficando bastante debilitada, ela tem uma doença chamada esclerose miotrófica e ela necessitou de cuidados. Então, em 2017, ela veio morar conosco. Eu tinha um filhinho de 6 meses, olha que maravilha! Mas sou muito feliz e grata por isso. A oportunidade de poder cuidar de alguém que cuidou, de alguém tão importante para mim, sabe? Ela cuidou do meu marido, ela deu a vida ao meu marido. Então, assim, eu sou muito feliz e grata por poder retribuir hoje cuidando dela. Mas vamos lá. Quando a Dona Yara veio morar conosco, muita coisa mudou e houve a necessidade de reestruturação. Uma reestruturação completa da rotina, dos costumes, hábitos, né? Até porque a partir dali tínhamos uma senhora, né, com mais de 70 anos dentro da nossa casa, né, fazendo parte de uma forma mais, como que eu posso dizer para vocês, mais direta da família, porque não que ela não fizesse antes, né? Mas naquele momento era uma forma mais direta de fazer parte mesmo, era dividir a mesa, era dividir a sala, era dividir a TV, era dividir o banheiro, era realmente dividir a vida com mais uma pessoa. Eu tenho 4 filhos, nesse momento 2 deles moravam comigo somente, estavam morando comigo e foi uma adaptação, foi uma reestruturação, até que em 2019, com o agravamento da doença, a minha sogra chegou ao sistema de home care, que eles falam que é a internação domiciliar propriamente dita. Nesse momento, os desafios, eles aumentaram muito, muito. Você acha que a sua casa tem estrutura para receber um paciente por internação domiciliar? Gente, são tantos os desafios, são tantas mudanças, são tantas adaptações que a gente precisa fazer. E isso não é só no ambiente. Muita gente pensa que não, eu vou tirar um degrau, eu vou colocar um degrau, eu vou aumentar um quarto, eu vou diminuir um quarto, eu vou fazer um banheiro para ela. Gente, não é só isso. Essa reestruturação, ela tem que ser feita de modo geral em todos os aspectos. Nos horários, na forma de fazer,
no ambiente propriamente dito, né? Em, sei lá, crescer, aumentar um quarto, fazer mais um quarto, tirar e colocar um degrau, tirar e colocar um móvel, mas isso vai muito além, isso vai muito além, acredite. É uma mudança que ela requer amor, dedicação, sabe? Cuidado. E muitas vezes o que acontece? Nós, cuidadores, porque nós somos cuidadores, quando você recebe um paciente por internação domiciliar na sua casa, você passa ao papel de cuidador de alguém. Então, nós cuidadores, com essa transformação que tem que haver na nossa vida, nos nossos hábitos, muitas vezes adoecemos por falta de estrutura, por falta de conhecimento, por não saber realmente como lidar, por nunca ter parado para pensar. Como será quando meu pai for idoso? Como será quando a minha mãe for idosa? Como será quando eu for idosa? Como será, quando o meu marido for idoso? Como será, gente, quando chegar parcialmente ou totalmente a nossa inutilidade? Quando nós não formos mais tão úteis, entendem? Então, assim, a gente não pensa o que você pensa, você programa, você formula um modo de fazer, mas o que você não pensa, o que está muito além dos seus pensamentos, o que não te traz preocupação, você não vai pensar em como fazer quando chegar o momento. E é isso que acontece com todos nós, tá? E não se culpem, não tem nada errado, não se culpem, mas nós acabamos sendo pegos, como dizia minha mãe, de calças curtas, entende? A gente não está preparado para nada disso. Então, essa mudança, ela tem que ser pautada em muito amor. Com muito amor, eu digo para vocês, com toda certeza, vocês conseguem reestruturar a rotina sua, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa e consegue cuidar com amor e se cuidar. Entendam que existe uma necessidade enorme de sermos cuidados, de nos cuidarmos para depois cuidar ao outro. Essa necessidade, ela é real, porque os cuidadores, os familiares cuidadores, aí eu não falo do cuidador de idoso, do cuidador de doente, nem do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, dos profissionais nessa área. Eu me refiro ao cuidador familiar, aquele que tem que se dedicar àquele familiar que está naquele momento numa situação que requer cuidado e às vezes assim, totalmente incapaz de se cuidar. Então são inúmeros os cuidados que essa pessoa requer. Esses cuidadores, muitas vezes, eles se tornam doentes, acredite, doentes psicologicamente. Acontece de haver, às vezes, familiares que não aguentam essa pressão, os desafios, as dificuldades, o novo, né, que tudo isso traz, e adoecem mesmo, se tornam pacientes psiquiátricos, precisam de um acompanhamento mais, como diz, sério, né? E aí o que acontece com aquela pessoa que precisa de você, né? Aquela pessoa que está necessitando de cuidados. Então, eu digo para vocês, a gente não pode adoecer, a gente não pode cuidar e esquecer de se cuidar. Para isso, você tem que priorizar o seu cuidado para que você tenha qualidade de vida. Para que você tenha condição de cuidar, a qualidade de vida, você conseguir ir às suas consultas médicas. Eu digo isso para vocês, gente, porque eu, Isabel, eu fiquei 1 ano
minto, 1 ano e 2 meses, para ser mais precisa, sem conseguir ir ao ginecologista. Eu fiquei 1 ano e meio sem ir ao dentista. Coisas básicas que a gente precisa fazer. A gente sabe que é anual, às vezes até semestral, né, esse cuidado. E eu não tinha tempo, eu não tinha condição, eu precisava cuidar da minha sogra, eu precisava organizar tudo, eu precisava devolver para o meu lar a rotina, gente, porque nós não somos nada sem rotina, acredite. Todos nós temos uma rotina, independente dessa rotina ser bagunçada, a minha é A, a sua é B, a dele é C, não tem diferença, é uma rotina. E sem rotina, a gente entra em choque. Então é necessária essa rotina. E eu tive que aprender. Como eu disse para vocês, foram muitos os desafios. Então eu precisei reestruturar. Então eu tive que aprender a lidar com tudo. Eu tive que estudar. Foram muitos meses de estudo, gente. De estudo à noite, madrugada dentro, estudando para conhecer e entender como funciona, quais são os termos, nome de equipamentos, nome de produtos hospitalares, funcionamento, né, dispositivos médicos, toda essa coisa que veio junto com a Dona Yara para casa, quando ela teve alta em sistema de home care. Então, gente, eu não conseguia mesmo cuidar de mim. Eu não conseguia ir ao dentista, quiçá ao cinema, né? Com um filhinho de 6 meses, a minha sogra, um filho adolescente, tudo isso, a minha vida, né? O meu esposo, não dava, gente, não dava. Então, assim, na minha casa nós ficamos mais de 1 ano e meio sem conseguir fazer uma viagem. Uma viagem, gente, 1 ano e meio, não conseguimos. Uma viagem de férias, nada. Nós ficamos 1 ano sem conseguir sair de casa, a família toda, eu, meu marido e os filhos, para ir, sei lá, fazer um lanche, para ir a um restaurante, entende? Para nada. Dia dos Pais, então vamos fazer em casa. Dia das Mães, então vamos fazer em casa. Ah, não, vamos comer fora no aniversário de um dos filhos. Não, não podemos. Por quê? Existe uma responsabilidade muito grande envolvida em tudo isso, em todo esse cuidado. Você quer ver um exemplo? Você sabia que para que você tenha um familiar em sistema de home care, que é a internação domiciliar, você necessita assinar um contrato com o plano de saúde e o home care. Esse contrato, como todo contrato, tem inúmeras exigências, cláusulas nas quais te dão direitos e te dão deveres, como assim da outra parte. Uma dessas cláusulas, gente, olha que interessante, é o fato de que do momento que você tem um paciente, um familiar em internação domiciliar, essa residência não pode mais ficar sem um responsável pelaquela pessoa. Ou seja, você não pode sair de casa, mesmo que esteja lá o técnico de enfermagem que assistencializa o seu familiar e a sua empregada, por exemplo. Você não pode. Você sabia? Se você sai até mesmo para fazer um lanche com a sua família e chega uma visita do plano de saúde, uma visita de inspeção que eles fazem, você pode ser descredenciada e perder o direito pelo aquele home care. Vocês sabiam disso? Então, se você não pode sequer fazer um lanche, você imagina se você pode viajar? Jamais, gente. Só que isso como todo contrato, existem as regras, existem as exceções e não é uma situação tão a pé da letra. Ah, você não pode sair de casa se não tiver um responsável pelo paciente. Beleza, correto. De fato é isso. Porém, quem é responsável pelo paciente? Responsável pelo paciente é qualquer pessoa capacitada, maior de idade, e que você, cuidador, que está ali no dia a dia, entenda que essa pessoa tem condições
capacidade para te representar e tomar algumas atitudes caso sejam necessárias. Entendeu? Então você não é obrigado a estar 24/7 dentro de casa, ou você, ou seu marido, ou seu filho. Você consegue sim sair para um almoço em família. Você consegue sim fazer uma viagem, desde que você tenha esse anjo capacitado que vai te ajudar, que vai te dar uma assistência, entendeu? Que vai estar ali te cobrindo quando você tiver essa necessidade. Então, gente, eu fiquei anos, como disse para vocês, sem viajar, sem passear, sem um almoço em família, sem até mesmo os médicos, né, gente? Aquelas consultas de rotina, né? Então, assim, até entender como funcionava de verdade. Entende? Tchau!